Amém, grava mesmo. E de forma muito especial com alguém que deu tanta importância para que essa palavra chegasse até nós, não é mesmo? Paulo e a carta aos Gálatas. Bem-vindos, a palavra é com vocês, Frei Carlos e Rafael. Depois o Denis vai colocar uma música, porque já que a gente está bem avançado, vamos já começando, tá bom? A palavra é sua, para vocês ficarem totalmente à vontade. Nós só queremos ouvi-los. Então, boa tarde a todos, né? Então, em nome do CEBI, é muito importante toda a contribuição do CEBI por muitos anos com essa caminhada de refletir, no mês de setembro, um livro e um tema bíblico, né? Então, a gente lembra lá em 1986, com o tema da aliança, o tema do livrinho de Ruth, o tema de Paulo e o trabalhador, e Jeremias e a juventude, o profeta jovem. Então, são cada ano um tema importante, e é claro que naqueles tempos, era lá atrás, de buscar a Bíblia para iluminar a realidade, né? E Frei Carlos teve uma grande contribuição em todos esses anos. Então, eu passaria agora para o Frei Carlos contar um pouco para nós essa dinâmica do mês da Bíblia e como foi sendo essa construção desde 1971 até o momento que a gente está aqui, nesses 50 anos de celebração do mês da Bíblia. Frei Carlos, conta para nós aí um pouco esses 50 anos do mês da Bíblia. Então, uma pergunta, todo mundo está escutando? Estão escutando? Posso continuar falando assim? Sim, estou escutando bem. Então, eu peço desculpa por esta confusão que deu agora. Acho que até o meu pensamento ficou um pouquinho atrapalhado e espero que dê para sair alguma coisa que vocês possam entender. Em 1971, nasceu em Belo Horizonte um padre, agora me escapou o nome, o padre, esqueci o nome, e que começaram em 71. Sabe qual foi o assunto do primeiro curso mês da Bíblia? Foi Bíblia, Jesus Cristo está aqui. 1971 foi o primeiro mês da Bíblia. Depois foi, em 72, Deus acredita em você. Foi um assunto assim. Depois, assim, eu anotei que todos os temas que teve. Vocês querem saber quantos temas já tivemos nestes anos todos, 50? Do Antigo Testamento, do Pentateuco, nós já tivemos Gênesis, em 2007, José do Egito, lembra que tivemos José do Egito, o Êxodo, 2 vezes o Êxodo, tivemos o Deuteronômio no ano passado, depois dos livros históricos, Rafael até lembrou, o livro de Ruth, e tivemos em 87 o profeta Elias. Depois dos livros sapienciais do Antigo Testamento, nós tivemos Eclesiastes, os Salmos em 88, livro de sabedoria, o Cântico dos Cânticos e o livro de Jó. Eu só lembro uma coisa muito simples, o Cântico dos Cânticos tem os temas bem quase eróticos. E enquanto lá no interior de Minas, alguém lê um texto só para lembrar, poder até dar uma risada. Aí leram o texto do Cântico dos Cânticos e um senhor se diz, que coisa horrível, que isso está na Bíblia? Está na Bíblia, então não falou mais nada, concordou. Então, depois dos livros proféticos, tivemos Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, Jonas e Miqueias, um bocado. Isso só do Antigo Testamento, um bocado. E do Novo Testamento, tivemos os 4 evangelhos. Marcos, tivemos 3 vezes o Evangelho de Marcos. Lucas, 2 vezes. Mateus, 3 vezes. Em 99, 2004 e 2014. Depois, João, também 3 vezes. Depois, Atos dos Apóstolos.
tivemos 3 vezes. Em 84, os Atos todos. Em 2001, Atos 1 até 15, e 2002, Atos 16 e 28. Depois, cartas paulinas, um foi a viagem de Paulo, 1 aos Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses e ainda Gálatas este ano. E depois cartas católicas, as cartas de Pedro, primeira carta de Pedro, primeira carta de João e Tiago, e tivemos o Apocalipse. Quer dizer, percorremos muitos livros da Bíblia. E assim vai continuar. No começo, quem determinava o livro era um grupinho de Belo Horizonte, mas depois, acho que até anotei, depois isso foi assumido pela região episcopal de CNBB, Minas e Espírito Santo assumiram. Em 85, a celebração do mês da Bíblia foi assumida pela CNBB para todo o Brasil. E agora está completando todinho 50 anos. E eu acho que a gente pode dizer que isso foi uma coisa muito boa, este mês da Bíblia, leva muita gente a abrir a Bíblia, a entrar através que a Bíblia é como uma casa com 72 janelas, 72 livros. Então, olhando para um livro, você entra na Bíblia toda. E assim, muitos livros da Bíblia a gente já percorreu e vamos percorrer no futuro. E aí, focalizando um livro, a gente acentua determinados aspectos da Bíblia que aparecem mais neste livro. Por exemplo, no livro profético, é a maneira de ler a história. Nos livros do Cântico dos Cânticos, é outra maneira. Há diversos tipos de linguagem se tornam, assim, o enfoque para estudar um determinado livro. E esta maneira de fazer, eu acho que ajudou muito e pode dizer como conclusão, o fato destes 50 anos do mês da Bíblia ajudou muita gente a ter a Bíblia quase como livro de cabeceira, de constantemente ler esse livro. E como a gente diz, água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Pouco a pouco a palavra de Deus vai se tornar uma coisa comum para muita gente a partir deste mês da Bíblia. Acho que isso daqui foi uma coisa muito positiva que foi feito nestes 50 anos. Quem ajudou muito também as irmãs paulinas, todo ano, ajudando através dos meios de comunicação, divulgar mais o uso do mês da Bíblia. Acho que é isso daqui mais ou menos, né, Rafael? Se tem alguma pergunta para completar? Eu acho que é muito importante, porque também tinha uma dinâmica de sempre fazer um ano Antigo Testamento e talvez outro ano Novo Testamento. Pelo menos nos últimos anos tem sido assim, né? Assim. Por exemplo, ano passado foi Deuteronômio, esse ano Carta aos Gálatas, ano que vem vai ser Josué e no outro ano vai ser Carta aos Efésios, em 2023. Vai ser Carta aos Efésios. Então, isso tentando, é claro, cada vez mais fazer essa dinâmica de ler, de complementar. E a gente sabe que muitas vezes a gente tem o tema voltado para um livro, o tema voltado para um conjunto de capítulos, né? E isso tudo faz a gente um pouco entrar dentro da Bíblia. E eu acho que é muito importante o método, o entrar pela Bíblia, pela realidade. E isso que é aquilo que foi a contribuição do mês da Bíblia, de ajudar o povo, nos círculos bíblicos, a ler a partir da vida aquele texto, aquela reflexão que vai provocando. Eu vou citar aqui como exemplo, que acho que foi muito importante lá na década de 80, ler o Código da Aliança, estudar o Código da Aliança, num momento em que nós estávamos discutindo a questão da Constituinte. Então, fazendo a coleta de assinaturas para a Constituição, para a nova Constituição, que foi em 88,
Nesse meio, estávamos estudando o Código da Aliança. E foi muito importante estudar o Código da Aliança naquele momento político e social. Então, a importância do mês da Bíblia também passa aí, de nós podermos fazer a leitura conectado com a realidade e a luta do nosso dia a dia, né? Nessa perspectiva. Aí você lembrou uma coisa importante. No ano que vem, o mês da Bíblia, no 2000, vai ser Josué, que é um novo líder. E quando nós vamos ter votação, nós também vamos ter que escolher um líder para o Brasil. Então, o mês da Bíblia ajuda para a gente esclarecer e ajudar aquilo que você acabou de dizer, ligar o assunto do mês da Bíblia com o assunto da realidade, né? Isso seria, por coincidência, talvez até de propósito, no ano que vem vai ser Josué, que a gente já está preparando um pouquinho o livrinho para esse daí. Então, eu acho que como essa iniciativa do mês da Bíblia está ajudando muito, e ajuda muita gente para que a Bíblia, pouco a pouco, se torne o livro de todos os dias. E aquilo que você falou, a importância de fazer isso através dos círculos bíblicos. E aí são esses 3 elementos no círculo bíblico que devem estar presentes. O primeiro é a realidade de hoje. Os problemas que a gente vive, quem vai abrir a Bíblia leva consigo sua realidade. Isso é um elemento, a realidade de hoje que nos questiona e nos faz fazer perguntas. O segundo elemento é o próprio texto bíblico, ver o que está escrito, não o que eu quero que diga, mas o que está escrito. E o terceiro elemento é a conversa, é a comunidade. Esses 3 elementos é a realidade de hoje, o texto bíblico e a comunidade de fé de hoje. Esses 3 elementos. Quando, às vezes, prevalece o estudo do texto, às vezes prevalece a dimensão comunitária, às vezes prevalece a realidade de hoje. Mas é como café, leite e açúcar. São os 3 elementos que devem estar misturados. A realidade concreta de hoje, o texto bíblico e esta dimensão de comunidade. Que esta dimensão de comunidade significa permitir que a ação do Espírito também possa atuar. Que quando a gente fica só na letra, esquece às vezes a dimensão do Espírito, aí acontece às vezes o que diz São Paulo. Só a letra mata. É o Espírito que dá vida. Esses 3 elementos, a gente faz aquilo que São Paulo diz naquela carta. A dimensão do Espírito deve estar presente e ele sabe atuar através da conversa, não de briga, de um querer ter razão contra o outro, mas é partilhar o que cada um descobre nos textos bíblicos e esta partilha entre um e outro ajuda a gente a entender, a aprender uns dos outros e esta partilha das descobertas que a gente faz é o que mais ajude cada um a penetrar cada vez mais no significado da Bíblia. Então, a gente está, de certa maneira, esses 50 anos do mês da Bíblia, prestaram um serviço muito grande. Se vocês quiserem, eu tenho aqui o número dos... Só para lembrar, ainda no ano passado foi Deuteronômio, este ano Gálatas. Voltando para trás, 2019, primeira carta de João, 2018, sabedoria. Depois, 1 Tessalonicenses, Novo Testamento. Depois, Miqueias, Antigo Testamento. Depois, Evangelho de João. Depois, 2014, Mateus. E assim por diante. Aquilo que, Rafael, que você colocou, esta alternância Antigo e Novo Testamento. Isso eu acho que marcou praticamente desde 1971 até hoje. E no ano que vem você lembrou Josué e depois Efésios. Isso eu não sabia. Muito bom saber. Acho que é mais ou menos isso a respeito do mês da Bíblia. Agradecer a Deus que isso está acontecendo e ajuda a gente a penetrar.
Isso, e importante é o método, quer dizer, a ler juntos, nos círculos bíblicos, ou sozinho, levando em conta esses três elementos, a realidade concreta de hoje, o texto bíblico, não tirar do texto que eu quero que tenha lá dentro, mas às vezes exige um pouquinho de estudo para ver o que diz o texto em si, o que ele diz para nós. E o terceiro elemento é esta partilha das descobertas feitas. Eu acho que esta é o que mais ajuda a pessoas a crescer, que quando você participa de um círculo bíblico, você vai escutando as outras pessoas, cada um vai falando o que ele encontra, e aí você vai aprendendo, aí é este processo de aprendizagem quase que naturalmente, sem a pessoa se dar conta, vai aprofundando e entendendo cada vez melhor o que a palavra de Deus tem a ver com a vida, e aí a gente percebe, acho que esta coisa muito importante, que Deus não escreveu um livro, Deus escreveu 2 livros. E o primeiro livro que Deus escreveu não é a Bíblia, é a vida. Tudo que acontece são os fatos. E Deus quer conversar conosco através da vida. E visto que Santo Agostinho diz, o egoísmo nosso nos fechou e a gente desaprendeu a entender o que Deus fala pela realidade. E aí começou a surgir a Bíblia. É este segundo livro de Deus para nos ajudar a perceber o que Deus fala pela vida. Então, este é o objetivo principal, que a Bíblia nos ajuda, onde Deus está presente na vida, o que Ele nos diz através da vida e qual é o apelo que Ele tem para nós realizar para poder ser testemunhos daquilo que Ele nos quer dizer através do livro da Bíblia. Mais ou menos isso daqui eu acho que é um pouquinho o objetivo do mês da Bíblia, o saber coordenar os 2 livros de Deus, a vida com a Bíblia com a vida, e assim perceber o que Deus nos tem a dizer. Eu acho que o mês da Bíblia ajuda a perceber isso. Mais ou menos assim, né? E é importante que nesse ano, no estudo da carta aos Gálatas, né, como que a gente olhar para os grandes problemas religiosos, políticos, eclesiais que estamos vivendo. Porque um dos graves problemas das comunidades, das igrejas na Galácia, era fundamentalmente a comunidade ter que se deparar com as comunidades se deparando com uma forte pregação moral, muito arraigada em rituais, em práticas judaicas, que estavam interferindo na vida das comunidades. E hoje a gente vê isso muito forte, uma grande onda de conservadorismo, uma grande onda de moralismos nas nossas igrejas, não é somente na Igreja Católica, nas nossas igrejas, e, junto com isso, a prática religiosa totalmente atrelada aos interesses políticos e econômicos. Então, a carta aos Gálatas vai nos ajudando a entrar nessas questões. E um detalhe muito importante que eu julgo quando a gente for ler as cartas aos Gálatas, aquilo que está no capítulo 2 de Gálatas. Não devemos esquecer dos pobres na caminhada. E a comunidade estava muito sendo tomada e levada a se preocupar com os rituais, com circuncisão e outros tantos rituais que estavam aprisionando e poderiam aprisionar a comunidade. Por isso, a carta chama atenção para isso e lá no final quer discutir com a comunidade o que é liberdade. E a liberdade não passa pelas questões dos rituais e da moralidade. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a dialogar isso nos nossos grupos e nas nossas reflexões sobre essa conjuntura maior da nossa realidade com a conjuntura das comunidades, das igrejas na Galácia. E quando a gente lê esse texto, a gente olha para as nossas comunidades quase que são comunidades também da Galácia, né? Estamos vivendo alguns problemas de um conservadorismo muito forte, né?
Então, essa dinâmica é muito importante para a gente poder ir entrando e lendo a carta aos Gálatas, daquilo que foi o tema desse ano, né, Frei Carlos? A carta, um pouquinho também, falar um pouquinho da vida do apóstolo Paulo, né? O que passou nele, a Sim. vida dele. Paulo, a gente pode dizer, a vida dele, ele até aos 28 anos de idade, ele estava bem ancorado como é que podia chamar assim? Ele era o judeu praticante, até 28 anos de idade, então o ideal dele era observar a lei de Deus para poder alcançar a justiça. E então a justiça seria fruto do próprio esforço. E assim Paulo vivia. E aí, quando ele estava lá com seus 24 anos, Paulo é um pouquinho mais novo do que Jesus. E quando Paulo tinha seus 24 anos, Jesus estava sendo sacrificado, morreu. Então, quando Paulo estava lá com seus 25, 26 anos, começa já a difusão da nova maneira de viver a fé. Os primeiros cristãos em Jerusalém, e um desses se chamava Estevão. Estevão está lá no capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos. Ele provavelmente era um companheiro de estudo de Paulo, lá em Jerusalém, os dois discípulos do Gamaliel. E Estevão, ele acolheu a mensagem e teve uma briga muito grande com os dirigentes judeus, que Estevão dizia: o que nos salva não é o que nós fazemos para Deus, mas o que Deus fez para nós, através de Jesus. Então, esta total liberdade que eles têm diante de Deus para poder pensar nos outros e não mais pensar só em si mesmo. Então, Estevão ele relativizou o templo, relativizou também a observância da lei de Deus. E foi quando Estevão estava discutindo com os judeus, tinha um colega de estudo dele, chamado Paulo, escutando. Estevão foi apedrejado, e a Bíblia diz que Paulo estava de acordo com o assassinato de Estevão naquela hora, porque Estevão dizia: o que nos salva não é a observância da lei, mas é o que Deus faz por nós, e isto nos liberta para nós podermos fazer o que Jesus fez, acolher os excluídos e todas essas pessoas marginalizadas na vida para serem acolhidas de novo dentro da comunidade. E aí foi o que Paulo, quando ele aprovou a morte de Estevão, e pediu até licença para ir até em Damasco e também prender gente que, como Estevão, diziam: o que importa a observância da lei de Deus, todas aquelas normas da circuncisão não é o mais importante. O mais importante é o que Deus fez por nós, para que nós possamos imitar Jesus e acolher os excluídos dentro da comunidade da qual estavam sendo excluídos. E assim, Paulo, quando está indo lá, eu penso que, não conversei com Paulo não, mas você tem que imaginar, o colega de estudo, Estevão, na hora que está morrendo, diz assim: eu vejo o céu aberto e Jesus à direita de Deus Pai. Quem está morrendo não brinca em serviço. Ele diz que viu o céu aberto e Jesus à direita de Deus Pai. Se Jesus está à direita de Deus Pai, então aqueles que condenaram Jesus, inclusive Saulo, estão errados. Então, você pode imaginar o que esta morte de Estevão fez para Paulo. Quem está certo? Estevão ou nós? Então, ele está indo para Damasco. 4 ou 5 dias de viagem. E lembra aquele que Estevão diz na hora de morrer: eu vejo o céu aberto e Jesus à direita de Deus Pai. Se esta visão de Estevão é verdadeira, nós, Paulo devia dizer, estamos errados. Porque nós condenamos Jesus como um herético, quando na realidade Deus o exaltou. Então, chegando perto de Damasco, Paulo cai do cavalo. Então, e fica cego, não enxerga mais nada, e deve ser conduzido para a cidade de Damasco
pelos outros. Então, tem essas 4 imagens que ele usa: queda, cegueira, e depois, como se diz, aborto. Ele diz: eu nasci não para Deus, não de maneira normal, mas quase como aborto, e que foi laçado por Deus. Essas 4 imagens, Paulo define o que aconteceu com ele no caminho de Damasco. Ele foi laçado, ficou cego, caiu do cavalo e ficou aborto. Mas ele assumiu, quando o Ananias foi chamado para ajudar Paulo, e aí Ananias disse assim: Saulo, meu irmão. O perseguido chama o perseguidor de irmão, e nessa hora aí desmonta tudo de Paulo. Ele quase que renasce de outra maneira. O mesmo Deus que ele acusou agora o leva a ser mais fiel através, não tanto pela observância da lei, mas em acreditar o que vale é que Deus faz para nós, o que não, o que nós fazemos para Deus. E aí começou para Paulo. Ele está com 28 anos. E durante quase uns 12 anos, até eu anotei aqui, estes 12 anos, de 28 anos até 41, quase 13 anos, ele é o convertido fervoroso. Não, o que ele fez, a gente quase não sabe nada. Mas se pode lembrar aquelas frases, eu até anotei umas frases aqui, só que são tiradas das cartas de Paulo, para perceber o que ele viveu nestes 13 anos, de 28 até 41, que em 41 ele começa a fazer as viagens e começa a aparecer o grande apóstolo que praticamente escreveu aquelas cartas que marcaram até hoje toda a nossa teologia. Por exemplo, há umas frases de Paulo que aparecem nas cartas que refletem aquilo que ele viveu. Só vou dizendo as frases. Ele me amou e se entregou por mim. São frases de Paulo. Vivo, mas já não sou eu, não. É Cristo que vive em mim. Outra maneira de viver. Se morremos com Cristo, viveremos com Ele. O completo na minha carne o que falta na paixão de Cristo. Quando eu me sinto fraco, aí é que eu sou forte. Nada nos pode separar do amor de Deus. São frases de Paulo que refletem o aprofundamento que ele viveu naqueles 14 anos depois da conversão dele e que o prepararam para iniciar a missão quando ele estava lá com 41 anos de idade. E isso aconteceu numa comunidade lá em Antioquia. O pessoal se reuniu e, de repente, disseram assim, sentiram que aquilo que nós estamos vivendo é tão bom que não pode ficar só para nós. E nós temos que sair, iniciar viagens e ir por todos os cantos anunciar isto que aconteceu conosco. E aí Paulo começa, junto com Barnabé, começa a fazer as 3 viagens missionárias que ele fez, e nessas viagens missionárias ele também foi aprendendo melhor ainda tudo que ele aprendeu naqueles anos todos. Então, a terceira fase da vida de Paulo é enquanto ele está com 41 anos até 53. São praticamente 12 anos que ele anda pelo mundo. E alguém calculou a quantidade de quilômetros que ele andou. Alguns acham que uns 14 mil quilômetros andou a pé, andando pelo mundo para anunciar a Boa Nova. As 3 viagens, que foi um pouquinho pelo mundo todo daquela época. E no fim da terceira viagem, ele é preso em Jerusalém, fica preso 2 anos em Cesareia, perto lá na Palestina, e quando quiseram levar Paulo para Jerusalém para ser julgado, 40 judeus fizeram um juramento de não comer mais nada até que eles possam assassinar Paulo. Então, aí, Paulo tinha uma irmã casada que tinha um menino lá em Jerusalém, morava em Jerusalém. O menino ficou sabendo desse juramento de 40 judeus,
de assassinar Paulo na viagem para Jerusalém. Ele foi dizer isso para o tio dele, Paulo, na prisão. Paulo chamou o comandante que o mantinha preso e disse assim: estão querendo fazer isso comigo. E aí o comandante ficou com medo, porque se Paulo fosse morto, quem ia pagar era o comandante. Então, o que ele faz? Manda Paulo ir para Roma, e criam ainda aí Paulo apelou para Roma, e aí o comandante diz para Roma, apelou para Roma, vai haver. Aí ele foi levado para Roma, onde ficou mais 2 anos preso. Então ele devia de estar com seus 58 anos por aí. Depois ele foi solto, e nós não sabemos muita coisa do que ele fez nestes últimos anos da sua vida. Se quiser saber alguma coisa, sabe o que faz? Leia a segunda carta de Paulo a Timóteo, que foi escrito depois que ele foi solto, pouco antes da morte dele, e aí existe a tranquilidade com que ele encara, ele mesmo diz, em breve eles vão me matar também. Ele estava ainda preso pela segunda vez em Roma, sabendo que em pouco tempo ia ser morto. Então, esta carta de Paulo, segunda carta a Timóteo, deixa transparecer um pouquinho como é que era a mentalidade do velho Paulo, que ele diz, eu velho, né? Tiver esse modo de dizer, ele ainda não estava com 60 e poucos anos, talvez nem isso. Ele foi morto lá em Roma e até hoje, no fundo, a gente fez até no livrinho, colocamos esta coisa aqui, vou ler para vocês, a respeito da introdução na carta aos Gálatas. Diz em forma de uma carta para Paulo. Eu vou ler um trechinho. Querido amigo Paulo, apóstolo de Jesus, neste ano de 2021, nós aqui no Brasil estamos estudando a carta que você escreveu para os cristãos das comunidades da Galácia. Gostamos muito do jeito que você tem de se comunicar e de transmitir a mensagem de Jesus para nós. Se possível, a gente gostaria de colocar para você as dificuldades que nós encontramos em nosso trabalho pastoral, pois lendo as suas cartas, a gente percebe que você tem muita experiência e sabedoria para nos ajudar a enfrentar essas nossas dificuldades. Eis algumas das nossas dificuldades para as quais você pode trazer uma luz. Aí tem uma certa dificuldade, só leio a primeira dificuldade. Paulo, pergunta para Paulo, como é que você fez para levar a boa nova de Jesus, que vem da roça da Galileia, para as grandes cidades da Grécia? Hoje nós temos o mesmo problema. Vivemos nas periferias das grandes cidades e muitos de nós, a maioria, veio do interior. Nascemos na roça. Tentamos realizar o mesmo processo da roça para a cidade que você fez no seu tempo. Será que é possível viver na cidade a espiritualidade própria da zona rural? O que você acha, Paula? Não dá para conversar com ele, mas coloca para Paulo problemas que nós temos hoje. Outra dificuldade. Paulo, você é um letrado. Você se formou na escola superior em Jerusalém. Como é que você conseguia se fazer entender por tanta gente simples da periferia das grandes cidades? Hoje, aqui no Brasil, muitas pessoas das comunidades rurais e das periferias urbanas apenas sabem ler e escrever. Pessoas simples, mas de muita fé. Não é fácil falar de tal maneira que elas possam entender a fala da gente. Como é que você fez isso? Então, são perguntas que a gente tem para São Paulo e que devem estar presentes quando a gente for ler e estudar juntos a carta aos Gálatas, que lá transparece como é que Paulo conseguiu fazer. Nascido em Tarso, naquela época, e se tornou
um grande literato, por modo de dizer, e ao mesmo tempo sabia falar de um jeito tão simples para o povo do seu tempo. Paulo, você trabalhava como tecelão, que ele é fabricante de tendas, numa oficina para ganhar seu sustento. Os outros, e Paulo fazia questão de não receber nada pelo trabalho dele, tudo de graça. E ele fazia disto questão. Em Corinto teve até briga com Paulo, porque ele não queria aceitar nada. Como é que os outros missionários e missionárias recebiam um salário pelo trabalho que realizava? Por que você fazia questão de evangelizar de graça? Hoje, quando as comunidades convidam alguém para falar sobre a fé ou para dar um curso, elas costumam pagar alguma coisa. Então, Paulo nos questiona nessa maneira de ele fazer. Outra pergunta: como é que você fazia para acompanhar a caminhada das comunidades e como fazia para que elas continuassem unidas entre si, apesar de tantas divisões e perseguições? Hoje também tem muitas tendências e não é fácil. Tem alguns, como Rafael lembrou, muitos conservadores, cada vez mais. Como é que Paulo, no meio daquela dificuldade, tensões todas, soube acompanhar a comunidade e ajudá-las a continuar dando passo dentro da realidade daquela época? Uns com tendências mais carismáticas e outros hoje com mais consciência social e engajamento político. Não é fácil manter todos na união. Há diferentes visões, opiniões e tensões. Assim, um pouquinho para mostrar que Paulo também deve ter tido naqueles 14 anos que ele vivia se preparando, logo depois da conversão, muita coisa amadureceu em São Paulo. Imagina a vida na igreja hoje se nós não tivéssemos as cartas de Paulo. Como é que seria a teologia? Seria muito mais pobre do que é hoje. Como é que ele enriqueceu a nossa reflexão? Então, um pouquinho isso daqui a respeito de Paulo e a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas nasceu assim. Vou tentar... Você tem que imaginar o seguinte: Paulo, quando ele ia nas comunidades, a primeira coisa que fazia, ia na sinagoga. O costume dele, primeiro os judeus, porque eles têm esta preferência de Deus. Geralmente, entrando em contato com os judeus, saía briga, dificuldade. Então, Paulo, e nas comunidades dos judeus, nas sinagogas, havia não só judeus, mas também havia muitos pagãos simpáticos que, junto com os judeus, tinham uma simpatia com a Bíblia, gostavam de ler a Bíblia, mas não se faziam judeus por causa da circuncisão e das muitas leis que a lei da pureza exigia deles. Então, na comunidade, quando depois se tem que imaginar, quando finalmente Paulo descobre o que nos salva, não é o que nós fazemos, mas o que é a fé na paixão, morte e ressurreição de Jesus, isto é que nos salva. Então, a circuncisão, Paulo então começou a viagem e ele não insistia muito na circuncisão. Quase que os pagãos eram admitidos e eles começam lá em Antioquia, os cristãos, os que tinham sido expulsos de Jerusalém, chegam em Jerusalém e em Antioquia e começam a anunciar a boa nova, por enquanto só os judeus. E lá em Antioquia também começam a falar para os pagãos. E os pagãos são admitidos na comunidade através do batismo. E não através... Então, pagão não era circuncidado. E judeu dificilmente senta na mesma mesa com um pagão não circuncidado. E agora, nas comunidades cristãs, aparece gente circuncidado, judeu, que acredita em Jesus, e pagãos que acreditam em Jesus e que não são circuncidados. E então, no comecinho, existe este problema. Quanto mais
progride o anúncio do evangelho, e nas comunidades que vão surgindo, quase que a maioria, pouco a pouco, é de pagãos batizados e não sem circuncisão. Então, você pode imaginar o seguinte: Paulo, na segunda viagem, na terceira, ele chega numa região chamada Galácia. E lá ele fica doente. Não se sabe bem qual a doença que ele teve. Alguns acham que era uma doença no olho. Não, nós não sabemos. Depois da ressurreição, a gente pergunta qual foi a doença. E aproveitou dessa doença para anunciar a boa nova. Então, muita gente da Galácia, que a grande parte era judeu, não, era pagão, simpatizando com o judaísmo, e que foram sendo batizados, mas não aceitaram a circuncisão. Então, pouco a pouco, começam a crescer cada vez mais nas comunidades membros que são cristãos, mas não são circuncidados. Então, imagina o seguinte: pouco a pouco, dentro do cristianismo, surgem dois grupos. Um grupo dos que aceitam o batismo como porta de entrada, e o outro grupo que diz assim: desde Abraão até hoje, quase 2000 anos, nós praticamos a circuncisão para poder ser membro do povo de Deus. Então, Paulo vai nas comunidades, anuncia a boa nova, vai em diante, e atrás dele tem, olha só um pouquinho, a fofoqueira. Atrás dele vem grupos que chamam de judaizantes. São cristãos, mas que dizem que tem que praticar também a circuncisão e a lei de Moisés. Isto é o que Abraão fez até hoje, sempre se fez. Quem de nós pode abolir isso? Então, Paulo vai, atrás dele vem um grupo destes que acreditam que tem que fazer também a circuncisão, porque sempre foi feito. Então, você tem que imaginar, numa comunidadezinha, lá na Galácia, gente muito simples, e chega, Paulo tinha passado lá, nasceu uma comunidade muito viva, e chegam os judaizantes, se reúnem com eles na sinagoga, na comunidade, e perguntam assim: escuta, o Paulo passou por aqui? E sim, passou. Vocês gostamos demais, bom demais. Aí eles perguntam: ele falou da circuncisão? Não, não falou não. Por quê? A gente nem sabe bem o que é. Não falou da circuncisão? Não. Está vendo? Sabe que Paulo não é dos 12 apóstolos, viu? Ele se mete aí como muito evoluído, mas ele não falou da circuncisão. Como é que pode? E aí, se desde Abraão nós praticamos isso, sem isto você não pode ser salvo. E aí tem muita gente que começa a praticar a circuncisão também. E Paulo está lá andando. E quando ele fica sabendo o que eles fizeram na Galácia, dividindo a comunidade, uns a favor, outros contra a circuncisão, aí ele, com raiva, quase que diria com raiva, escreve a carta aos Gálatas. E esta carta aos Gálatas sai quente da caneta de Paulo. Ó Gálatas, quem é que levou vocês a aceitar outro evangelho? E Paulo é forte. Mesmo que venha um anjo do céu anunciar o evangelho, literalmente diz maldito, seria vá para os quintos do inferno, para dizer o que eu anunciei para vocês é o certo. E um outro que anunciar que seja condenado, que vá para os quintos. Então deu esta briga, e esta é a grande tensão que surgiu, e os judeus chegaram também na Antioquia, vindo de Jerusalém, falando lá para as comunidades de Antioquia, que para poder ser salvo tem que observar a circuncisão, que sempre foi feita assim. Então, este foi o grande tema, e aí convocaram uma reunião em Jerusalém, o primeiro concílio ecumênico. E aí foi discutido. Um grupo começou a dizer que tinha que fazer isso, e aí teve
Paulo com Barnabé contaram o que aconteceu nas viagens, nas comunidades, todo mundo bateu palma. Também o Pedro, Simão Pedro também falou, ele disse assim, se nem nós conseguimos observar essa lei, como é que a gente pode obrigar os outros a observar essa lei? Estamos cansados de saber, o que nos salva é a fé na paixão, morte e ressurreição de Jesus. E então, aí, isto foi um pouquinho a discussão, e eles decidiram, para poder ser salva, não é necessário a circuncisão. Foi a grande decisão do primeiro concílio, e aí, a partir daí liberou. E aí começou a crescer este grupo dos não circuncidados para dizer o que nos salva. E aí, uma vez que fica livre com a salvação, sabe que está salvo em Jesus, está livre para acolher os outros e criar uma comunidade que seja uma imitação das comunidades e do jeito de Jesus fazer, que quando Jesus se apresentou em Nazaré para dizer o programa dele, o Espírito do Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, libertação para os oprimidos, nova visão para os cegos e anunciar a boa nova aos que estão excluídos. E assim cresce. Eu acho que a maior decisão mais importante foi esta do Concílio Ecumênico de Jerusalém, de decidir o que nos salva é a fé na paixão, morte e ressurreição de Jesus, e aí liberou tudo. E a carta aos Gálatas sai quente da caneta de Paulo para decidir mostrar o que Deus pede de nós, não é essa observância, mas o que ele pede, e aí diz aquilo que toda a carta de São Paulo é uma carta assim, quase um pouquinho polêmica para Paulo chama os falsos irmãos, que falsificam a mensagem do Evangelho. O que importa é imitar Jesus no acolhimento que ele fez aos oprimidos, aos excluídos, e criar comunidades que sejam uma irradiação desta boa nova. Isso é um pouquinho que está por detrás. A carta aos Gálatas quase que é o rascunho de uma síntese que estava se formando na cabeça de Paulo. É o rascunho, depois ele fez um comento mais completo, uma síntese mais completa, que é a carta aos Romanos. É quase que assim, uma espécie de rascunho da carta de São Paulo aos Romanos. As Gálatas é um pouquinho é o começo desta síntese de Paulo, que agora está na carta aos Romanos, que o orientou em todos os seus trabalhos nas comunidades. Então a gente pode até perguntar a Paulo, onde está a fonte da sua espiritualidade? Como é que você conseguia viver nos conflitos e tensões durante tantos anos sem perder a paz e a ternura? Hoje, numa mesma comunidade, tem de tudo, pessoas com espiritualidade antiga do passado e hoje em dia cada vez mais, e outras com uma espiritualidade bem moderna. Nem sempre é fácil conviver. Você era capaz de brigar com todo mundo para defender a sua opinião e, ao mesmo tempo, você tinha uma liberdade tão grande para não abrir mão de certezas antigas. Como é que você fez isto? Hoje é muito difícil a gente se dar bem com todo mundo. E, sobretudo, em que começa a crescer aquilo que o Rafael lembrou, a tendência conservadora, é muito importante manter o rumo bem claro através desses três elementos. Olhar a realidade concreta, olhar bem o texto e, terceira, esta partilha, esta conversa entre nós para saber o que Deus quer dizer, onde Deus está presente na realidade que hoje nós estamos vivendo. Tu falei demais, né? Rafael, se alguém tem alguma pergunta para fazer? Acho que a gente... Muito bom, Frei Carlos. Acho que a gente poderia também, para poder movimentar, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar, abrir o microfone
e aí fazer uma pergunta de cada vez, daquilo que possa clarear, ajudar, contribuir nessa roda de conversa, né? Vamos ver aí. Rafael, tem também assim, nós vamos colocar uma música e as pessoas vão pensando aí enquanto a música toca, o Denis vai colocar e vamos colocando as perguntas aqui no bate-papo, ou então vai preparando o microfone e vai levantando a mão que o Denis está cuidando dessa parte. Pode ser? Pode ser. Rafael, Frei Carlos, vamos colocar uma música e depois da música abre espaço para perguntas, tá bom? uma música? Vai ter uma música agora do Zé Vicente. Ah, bom, tá, agora eu entendi. Que apareceu o Zé Vicente aqui. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Focado, Ele andava espalhado por tudo. Ele dizia como o cego enxergou. Em todo canto já nasceu comunidade, no caminho da verdade muita gente já entrou. Em todo canto já nasceu comunidade, no caminho da verdade muita gente já entrou. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quem vivia explorado protestou, quem calava só por medo já gritou. Por todo canto os pequenos vão se unindo, a liberdade vai surgindo e todo velho renovou. Por todo canto os pequenos vão se unindo, a liberdade vai surgindo e todo velho renovou. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. A semente da palavra se espalhou, caiu no campo, coração de lavrador. Pela favela a semente germinou, e na colheita vai ter festa no Senhor. Pela favela a semente germinou, e na colheita vai ter festa no Senhor. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Então a gente canta agora muitos aleluias para fazer a nossa louvação ao Deus da vida por esse momento tão rico de partilha fecunda entre nós, o Frei Carlos Mestres, o Rafael, nessa tarde de domingo, aqui nas Minas Gerais, uma tarde fria, principalmente no sul de Minas, de onde eu sou, aqui em Patinga também, que faz muito calor, está frio, está um ar fresco. E fazer leitura popular da Bíblia, gente, é isso. É igual a gente pingar colírio nos olhos. A gente estranha no começo, mas depois a gente começa a enxergar mais longe, enxerga melhor, enxergar a realidade. Então, agora, para a gente fazer a palavra circular, que a palavra tem que ser democrática, né? A gente vai fazer as nossas perguntas, as nossas colocações. O que a gente tiver no pensamento para falar, a gente solta a língua e diz agora. Aí quem quiser se manifestar, ou levanta a mãozinha, ou então diz aí no bate-papo que quer falar. Pode ser? Quem começa para nós? Parece que o Carlos Nascimento já colocou uma pergunta. Carlos Nascimento é lá do Ceará. Carlos, bem-vindo. Diz aí, Carlos. Oi, boa tarde. Eu estava aqui acompanhando, e nessa leitura contínua em Gálatas, queria saber o que significa essa frase "com Deus não se brinca" na carta aos Gálatas, porque essa frase da carta aos Gálatas, ela está sendo muito usada para várias questões no meio da sociedade, principalmente fazer uma literatura fundamentalista ou até mesmo pé da letra,
e oprimir as pessoas através dessa frase. O que quer dizer essa frase? Com Deus não se brinca. O que é que está por trás das palavras dessa frase? Obrigado. Eu não escutei bem. O Carlos quer saber o que significa a frase Deus não se brinca, com Deus não se brinca, que está lá em Gálatas. O que significa? Na carta. Qual é o capítulo? Qual é, Carlos? Sabe de qual Se o não capítulo? se não falha a memória, acho que é capítulo 6 ou capítulo 7. Agora, há pouco tempo eu peguei ele e rabisquei bem rabiscado, porque eu posso até encontrar a qualquer momento. Para qual próxima dúvida 6, tirar? então. É porque eu não estou com a Dentro Bíblia do aqui agora. contexto, com Deus não se brinca, é este, achou o capítulo? É o seguinte. Gálatas 6, versículo 7. Como? Gálatas 7, versículo 7. Não se iludam, pois com Deus não se brinca. Cada um colherá aquilo que tiver semeado. Quem semeia nos instintos egoístas, na carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E, no fundo, o que está por detrás é aquela mesma... alguns que queriam voltar para trás e se firmar nas coisas que... A circuncisão, que tem a ver uma operação na carne, e colocar lá a fonte da salvação. E o Paulo diz, com Deus não se brinca. E então o que importa não é esta pequena operação na carne, o que importa é acreditar na paixão, morte e ressurreição de Jesus. É isto que nos salva, é através da ação do Espírito de Jesus. E daí São Paulo diz, com Deus não se brinca. Cada um vai colher aquilo que tiver semeado. E quem semeia nos instintos egoístas, quer dizer, esta tradução é um pouquinho livre, se quem semeia na carne colherá. Quem se baseia só na circuncisão na carne, como fonte de salvação, está brincando com Deus. Esse eu acho que é o significado para que quando fala com Deus não se brinca, lembra também as duas risadas que Abraão e Sara deram quando Deus os chamou. Com Deus não se brinca, falou, está falado. E então, se você não acreditar, eles não acreditavam que fosse possível nascer um menino de um homem de 100 anos e uma mulher de 90 e tantos anos. E aí deram risada, com Deus não se brinca, falou, está falado. E aqui a mesma coisa, querem acreditar na salvação através da operação na carne. E o que salva não é a circuncisão, o que salva é a fé na paixão, morte e ressurreição de Jesus. E lá está o ponto central da carta de Paulo aos Romanos, que uma vez que você está livre através da ação de Jesus, você agora pode se dedicar a fazer o que Jesus fez. Libertação dos oprimidos, luz para os cegos, no capítulo 4 de Lucas, onde Jesus define qual é a sua missão no meio. Eu vou até ler Lucas, que este é Lucas 4, diz assim: Jesus está em Nazaré e anuncia o seu programa. Eles deram-lhe o livro do profeta Isaías, capítulo 4, versículo 17 e 18 de Lucas. Encontrou a passagem onde está escrito, onde Jesus define qual é a sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos recuperação da vista, para libertar os oprimidos, e proclamou um ano de graça da parte do Senhor.
Isso daqui é o que define Jesus, a sua missão. E é isso que Paulo também anunciava, e é o que ele... E Abraão e Sara não podiam acreditar que um velho e uma senhora e dois idosos pudessem ter um nenê. Deram risada. Com Deus não se ri. Ele falou, está falado. Isto é que São Paulo. E Deus falou agora de novo, dizendo, não é a operação na carne que te salva, é o que te salva, é a fé em Jesus Cristo. Isto acho que é o significado, no fundo, é a parte principal, central da carta de Paulo aos Romanos. Brigou com os que ele chama os falsos irmãos, que reduziam a salvação a uma operação na carne. E o que importa é imitar Jesus. Esta Então, frase ela foi muito foi boa essa pergunta, usada. obrigado, viu? Essa frase ela foi muito usada para atacar o carnaval, né? Quando foi usada para trabalhar o tema com Jesus a gente. Fala mais alto. Eu estava falando que essa frase ela foi muito usada no carnaval, né? Por alguns fundamentalistas que atacaram por causa daquela questão do tema Jesus na gente, que foi celebrado no carnaval passado. Aí usaram essa frase. Bem lembrado, Carlos. Obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. De nada. Agora tem algumas outras. Você responde agora, né, Rafael? O Antônio Raimundo está perguntando assim, em Gálatas, capítulo 1, versículos 16 a 18, diz que Paulo foi para a Arábia e ficou lá 3 anos. Como é que é isso? Por que a Arábia? Para que ele foi para a Arábia? Talvez Antônio Raimundo, talvez essa citação que está no começo da carta, primeiro pedaço da carta, Paulo começa a colocar para as comunidades a experiência dele. Então, ele está contando a experiência dele, de quando ele era perseguidor, como que depois ele passa a ser convertido. Então, ele está contando e fazendo um pouco um retrato de quem ele era. E nesse retrato de quem ele era, ele está descrevendo por onde ele passou, né? Então, no fundo, ele está lá na Galácia, escrevendo para a Galácia, contando aquilo, quem ele era e por onde ele circulou, né? Então, isso tudo é muito importante a gente sempre pensar. Ele está escrevendo para a comunidade, no primeiro momento ali, principalmente nos capítulos 1 e 2, a gente tem que dizer que Paulo está ali se apresentando e colocando para a comunidade o que ele foi, o que ele fez, qual foi o processo de transformação na vida dele. E por isso o capítulo 2 culmina em ele descrever o que foi o concílio de Jerusalém, que ele foi chamado para ir em Jerusalém e foi lá responder as coisas em Jerusalém. E aí ele está contando muito dele. E é justamente aqui na carta aos Gálatas que ele vai contar, usar a imagem de que ele, que era perseguidor, virou perseguido. E também retratar, para poder dizer para a comunidade o que os outros cristãos diziam dele. E aí diziam dele como esse testemunho de uma passagem, de uma mudança. E essa mudança de que ele era judeu perseguidor, ele era romano perseguidor, nesse sentido de cidadão romano, e aí arraigado na lei. Agora ele passa a descrever para a comunidade que ele está num outro processo. E um pouco para descrever isso dentro dessa dimensão. E é claro, ao usar essas referências, ele está usando essas referências de que lá atrás, para onde é que os cristãos fugiram? Os cristãos que fugiram no período de todo esse momento de perseguição e morte de Jesus, muitos devem ter ido para a região da Arábia, outros foram para o Egito, outros foram para o norte. Então, isso tudo marca um pouco o que foi o processo de perseguição muito forte dos cristãos. E o que pode, viu, Rafael, pode acrescentar o que Paulo escreve na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 2 em diante. Aí diz assim, ele foi falar com os apóstolos, expus a eles o evangelho que eu anuncio
aos pagãos, mas o expus reservadamente às pessoas mais notáveis, os apóstolos, para não me arriscar a correr ou ter corrido em vão. Aí diz, nem Tito, meu companheiro, que é grego, foi obrigado a circuncidar-se. Nem mesmo por causa dos falsos irmãos, os intrusos que se infiltraram para espionar a liberdade que temos em Jesus Cristo, a fim de nos tornar escravos. Mas para que a verdade do Evangelho continuasse firme entre vocês, em nenhum momento nos submetemos a essas pessoas. Você vê que tem briga, mas Paulo foi firme e os apóstolos aprovaram o que Paulo anunciava. Ângela. Quer dizer, diferentes opiniões nós temos e eles também já tinham. E aprender a conviver com isso, e através da conversa e da partilha, ir anunciando, descobrindo cada vez mais o que Deus pede de nós nessa situação concreta em que hoje nós vivemos. E aí Paulo nos pode ajudar muito nesse estudo que a gente faz para perceber como é que ele fez. Ângela. Posso? Boa tarde a todos. A minha pergunta é em relação às mulheres na comunidade de Gálatas. Uma vez que as mulheres estão sob 2 julgos aí da lei. Elas caem na questão da impureza, que elas são impuras, e da questão da circuncisão, porque as mulheres não são circuncidadas. As mulheres estavam fora dessa comunidade, como que era a participação das mulheres aí? Eu não consegui entender, Rafael. Deixa eu repetir, ela está querendo saber como é que a questão da exclusão das mulheres nas comunidades, porque pelo fato da imposição da circuncisão, as mulheres estavam fora dessa dimensão, e já excluídas por serem mulheres em frente ao ritual. E outra, a questão das próprias mulheres que são invisibilizadas na própria condução das discussões e no texto, né? E aí como é que a gente reflete a questão de como é que refletir a questão das mulheres nas comunidades da Galácia. E é essa a questão. Eu diria assim, no primeiro momento, Ângela, é que quando a gente vai percebendo e o que Paulo está brigando, e de certa maneira essa sua briga com os cristãos judaizantes, que estavam sendo mais judeus do que os judeus, ao tentar impor isso como critério da identidade cristã, Paulo está entrando de cheio com esses grupos. De certa maneira, por detrás do Paulo, brigando com essa imposição, a gente tem que perceber a força no cotidiano das comunidades, da presença de mulheres, da presença dos estrangeiros, dos que não são judeus, e essa presença tão forte por detrás daquilo que Paulo está questionando. Então a gente tem que imaginar que o grande grupo que está por detrás e forte e firme nessa dimensão das comunidades, né, e principalmente nas comunidades que estão circulando ali na Galácia, de escravos, de pobres, e no fundo que estão sendo excluídos, porque aí a gente tem que pegar a frase fundamental, o verso fundamental na carta aos Gálatas, quando Paulo descreve: não há judeu nem grego, não há livre nem escravo, e não há macho nem fêmea. Quando Paulo traz isso, evidentemente,
o que estava trazendo por esses grupos era uma divisão que estava excluindo quem não é judeu, excluindo quem era escravo e excluindo as mulheres. Então, quando ele entra de briga, de confronto com esses falsos apóstolos, com esses que estavam agora levando outro evangelho, infiltrando esse outro evangelho na comunidade, e esse outro evangelho é o evangelho da moralidade e é o evangelho da imposição, das regras. Esse evangelho que estava sendo imposto, quando Paulo está brigando contra esse evangelho, evidentemente tem esses grupos que estavam também, esses segmentos daquela sociedade, estrangeiros, escravos e mulheres, na base dessa briga com os grupos que estavam tendo hegemonia e poder e querendo poder dentro das comunidades. Então, a gente tem que ler que nas entrelinhas, por detrás disso, da briga de Paulo com esses grupos, estavam presentes as mulheres, estavam presentes os escravos, estavam presentes os pobres, estavam presentes os vários grupos, né? E isso que a gente tem que ter bem presente. Não sei se ficou Tem claro. uma outra coisa, viu? Frei Carlos, diga. Espera um pouquinho. Frei, Por diga. exemplo, Paulo e as mulheres, né? Pega, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 16, em que ele manda abraços. Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, nunca tinha estado em Roma. E na carta ele cita várias mulheres animadoras de comunidades, Áquila e Priscila, e vários outros, Trifena, Trifosa, várias comunidades, casais, que animam as comunidades, e várias mulheres que, por exemplo, a primeira mulher que animou as comunidades na Europa foi a Lídia, lá na cidadezinha de Filipos, onde Paulo andou. Então, a atitude de Paulo com as mulheres, às vezes tem umas frases de Paulo, parece que ele desconsidera, mas se você olha a vida, a prática concreta de Paulo, a atitude que ele tem com as mulheres na carta aos Romanos e nas outras cartas, a gente percebe que nas comunidades paulinas havia muitas comunidades, as coordenadoras eram os casais ou simplesmente as mulheres dos vários lugares. Então, eu acho que isso vale a pena acentuar aqui para poder neutralizar algumas frases que parecem ele não dar tanto valor. Mas aquilo que você lembrou, e esses dados aqui mostram que, comparado, Paulo, com o pessoal conosco hoje, parece que ele está lá atrás, mas comparado a Paulo com a mentalidade da época dele, ele estava muito para frente. Obrigado, Frei Carlos e Rafael. Agora, antes de dar a palavra para a Ieda, a pergunta da Cláudia Odete. A Cláudia pergunta assim, se a carta, esse gênero, era um meio possível e importante de comunicação para evangelizar. E como é que hoje as nossas comunidades podem ser ajudadas com uma comunicação? Com comunicação. Eu acho assim que é importante, quando Paulo escreve as cartas, ele estava ajudando as comunidades e coordenando de longe as comunidades. E era a carta a grande forma de comunicar e de sustentar e de ajudar aquela comunidade. E muitas vezes essas cartas não são cartas grandes, são bilhetes. E a gente sempre tem que pensar que o que a gente tem hoje de carta de Paulo aos Gálatas, a Galácia, a gente tem aí 6 capítulos. E no fundo foram várias cartas. Isso é uma composição. E isso vai e vem daquilo que está escrevendo, comunicando e dizendo para as comunidades. A gente lê a carta como redação final, mas a gente sempre tem que ter presente que nessas cartas tem muitas cartas, e muitas se perderam,
E aí a gente nunca tem a carta que a comunidade escreve para o Paulo, ou aquilo que a comunidade responde para Paulo. Uma pequena dimensão que a gente tem disso é quando a gente lê na carta aos Filipenses, no final, o bilhetinho que Paulo recebeu da comunidade, quando ele recebeu ajuda quando estava preso. Então, as cartas eram uma forma de fazer circular a mensagem e de ajudar as comunidades a caminhar. Foi isso, assim que Paulo encontrou esse caminho de fortalecimento da comunidade. E tem que levar em conta que tinha gente que escrevia a carta como se fosse de Paulo e eram cartas falsas. Então, de vez em quando, Paulo escreve aqui, estou assinando aqui, então minha assinatura sou eu, para evitar que outras pessoas, através de cartas falsas, iam colocar como sendo de Paulo as opiniões exatamente contrárias de Paulo. Então, para poder se defender dessas intrusos mentirosos, Paulo de vez em quando diz, olha, estou assinando aqui, a minha assinatura é esta. E na carta acho que aos Gálatas, olha que tamanho de letra estou escrevendo eu com meu próprio caligrafia, para evitar como esses falsos irmãos usavam mentira e coisas fake news para poder se impor contra Paulo. Deve ter sido uma briga muito forte. Ieda. Oi. Eu queria saber o seguinte, a gente percebe na Carta aos Gálatas que há uma intolerância religiosa muito grande, né? Por exemplo, na própria Igreja Mãe de Jerusalém, tinha grupos lá que espionavam, etc. Depois, em Antioquia, tem um incidente com Pedro, e depois na Galácia. Eu queria saber o seguinte, como que essa intolerância religiosa hoje compromete a liberdade do Evangelho? E se Tiago, irmão do Senhor, pode estar por trás do grupo de judeus cristãos ortodoxos da Galácia? Eu não entendi. Ai. Veja, Ricardo, a Ieda está perguntando sobre a questão de um pouco naquelas comunidades, a divisão interna, de como é que a gente perceber ali fortemente, principalmente por detrás do conflito em Jerusalém, essa questão de se enfrentar os fundamentalismos, os ritualismos, esses conservadorismos estão presentes, que lá da época e presente na nossa sociedade. E também como é que a gente pode perceber se, entre esses grupos ortodoxos na época, a gente perceber a figura de Tiago, e daqueles que estavam ali entre os notáveis de Jerusalém, se eles não tinham ali uma posição ortodoxa ou faziam parte também desse grupo. Deve ter... eu não... Deixa eu ver. Ave Maria. Ave Maria. Espera aí. Eu vou tentar dar uma resposta. A briga era grande e, lendo as cartas, a gente percebe. Alguns apelam para Tiago, o irmão de Jesus, que era depois que esse Tiago que foi morto. Então, eles se apoiam nos irmãos de Jesus, deve ter sido um grupo meio conservador, mas eles não conseguiram impor-se. E no Concílio de Jerusalém, prevalece a opinião principal, que até hoje é a nossa. Nada a não ser a fé na morte e ressurreição de Jesus que nos traz a salvação, e não a carne. A tradução, às vezes,
não é muito clara, mas quando fala carne e espírito, a carne aqui é apoiar-se na circuncisão. E o espírito é a fé na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Isto que está atravessando a carta aos Gálatas e marcava um pouquinho toda a discussão inicial dos primeiros cristãos. Grupos fortes ligados a Jerusalém, aos grupos conservadores. O que fez a igreja avançar no seu conjunto é a grande quantidade de pagãos convertidos, não circuncidados, que vão pouco a pouco ser a maioria, e então a opinião principal vai prevalecer em todo o canto. Os judeus, como, por exemplo, hoje as pessoas mais conservadoras, eles continuam rezando do jeito que fizeram desde criança, mas eles não podem obrigar a fazer todo mundo assim. Então, essas tendências conservadoras hoje, às vezes, são fortes e, às vezes, conseguem uma certa soberania nas comunidades. Mas a tendência geral no mundo de hoje é conservadora, mas nós, como cristãos aí no meio, temos que manter bem viva a consciência quem é Jesus, o que ele quer e, sobretudo, as palavras principais as decisões principais levaram os primeiros cristãos a não se fixar na opinião dos falsos irmãos, mas da opinião da grande parte dos pagãos convertidos que se tornaram a maioria. Então, esta é a opinião que vai prevalecer, e no meio tem essas, como hoje também, tem as discussões todas, mas tem uma tendência dentro da igreja que mantém o rumo aberto. E nós temos que trabalhar para isso. Okay. Obrigado, Ieda, Frei Carlos e Rafael. Agora, Julieta Amaral, essa nossa companheira que é tão importante para a caminhada bíblica, para o movimento bíblico libertador aqui em Minas Gerais e no Brasil. Tem uma pergunta. Julieta, você não quer dar voz à sua pergunta, não? Eu não entendi. O que ele perguntou? Julieta? Bom, o que eu estou pensando é o seguinte. Nós estamos celebrando 50 anos do mês da Bíblia. E hoje nós estamos enfrentando um grande desafio de ver a palavra ser usada para justificar um projeto de sociedade contra o projeto de Deus. A palavra utilizada para justificar coisas absurdas. Então, a pergunta é a seguinte: qual é o desafio para nós? O que é preciso fazer para voltar às origens da palavra que nos leva ao projeto libertador de Jesus? Julieta, eu vou começar dizendo assim, eu acho que a gente tem que retomar com muita força trabalho de base. Isso. Esse trabalho de base para trazer consciência e formação nas comunidades. Uhum. Principalmente começando pelos mais jovens, pelos jovens. A juventude está aí, está com muita sede de trabalhar, de compreender, e aí a gente tem que ir abrindo esses espaços, e os espaços de fazer a leitura da Bíblia, a leitura da Bíblia a partir das questões políticas, da cidadania e formação de consciência. Porque o que estão usando a Bíblia nesses setores conservadores são os grupos arraigados no fundamentalismo e arraigados num projeto de uma leitura que cega. A gente vê, tem uma leitura que fecha tudo e que esses grupos que estão no poder souberam aproveitar disso. Agora a gente tem que fazer a leitura e ajudando nesse trabalho de base. Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer uma leitura provocativa. E essa leitura provocativa, a partir da comunidade, é poder dizer em comunidade: opa, não é isso que está escrito lá. Ou seja, isso que você está dizendo, isso que você está afirmando,
Não é isso, isso está errado. Isso está contra o Evangelho, está contra o projeto de Deus. E aí, o que falta muitas vezes é que nós não estamos tendo coragem e força de dizer o que está errado, em cima dessas leituras que estão sendo apresentadas, né? E aí a gente tem aí os terrivelmente fundamentalistas, são mais terrivelmente bolsonaristas, são terrivelmente negadores de tudo isso que está acontecendo. Então, nós vamos ter que retomar esse trabalho, retomar com muita força os círculos bíblicos, e o círculo bíblico nessa dimensão de ler a partir da vida e depois buscar na Bíblia essa reflexão iluminadora. E uma outra coisa que pode ajudar muito no estudo do texto bíblico, é muito importante a gente não olhar só a letra. O fundamentalismo isola o texto, tira do contexto, tira de tudo, fica só com a letra, e aí São Paulo diz, só a letra mata, é o Espírito que dá vida. E esse Espírito circula na comunidade. E então, tem uma frase lá que reduz tudo, o que a gente, aquela frase que de reconduzir o coração dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, significa refazer o tecido da vida social. Começa na família, na comunidade, lá na base, porque, como diz Rafael, se a gente não voltar de novo para a base, a gente se afastou um bocado. Desde os anos 70 do século passado até hoje, a gente se distanciou muito, e é sempre voltar para a base e olhar também o texto bíblico de tal maneira que a gente, através das descobrir a vida que está por detrás. E onde a gente encontra a vida daquela época, encontra o hoje também, e oferece a chave para poder ler a Bíblia dentro desta linha libertadora que reconduz todas as pessoas para si mesma e para a liberdade, dentro da linha que Jesus nos colocou naquela frase que a gente viu e que praticamente é a marca de toda a Bíblia. E quando você isola um texto do resto, do contexto da vida daquela época de hoje, a letra, a Bíblia pode até matar. Já se fizer em nome da carta aos Gálatas, foi legitimado a invasão dos índios, a política da apartheid da África do Sul, muita coisa hedionda, errada, foi feita em nome da carta aos Gálatas, mal interpretada. Isso eu acho que é bom lembrar, que a carta aos Gálatas, às vezes, foi mal interpretada para justificar assim, este fundamentalismo que legitima o que de mais conservador existe na igreja. Tem que tomar um certo cuidado. E agora, a Ana Luísa está perguntando assim, de que liberdade Paulo nos fala? Liberdade da opressão, de um código de leis para conscientização no amor de Jesus? Que liberdade é essa que Paulo nos fala? A liberdade que Paulo fala é esta liberdade, não sentir-se oprimido por estas normas que esses grupos conservadores falam naquela época de tem que circuncidar, senão você não se salva. Então, estas coisas que todo mundo aprovou, isto não é o caminho, então tentar... Esta é a liberdade, livre desta opressão, porque se você pega a Bíblia ao pé da letra, esquece o Espírito, pode até matar, pode cometer os maiores erros possíveis. Manter sempre aberto essas três coisas. O texto do jeito que está escrito, mas recolocado no seu contexto original. A realidade de hoje, com as perguntas que tem, e a ação da comunidade do Espírito, em que as pessoas rezam, invocam o Espírito e discutem junto, partilham a sua fé, e disso, aos poucos, vai nascendo uma liberdade que, pouco a pouco, nos faz ver o que não está correto, o que nos oprime e o que nos pode libertar. E quando todas as comunidades estão de acordo numa maneira de ver, nós da igreja dizemos,
Esse é o caminho que Deus pede de nós. Mas isto começa na comunidade, lá na base, onde as pessoas se reúnem entre si com a Bíblia na mão, olhando a realidade e olhando aberto para a ação do Espírito que nos vai guiando assim. Eu posso falar? Por favor, Lúcia. Ótimo. É o seguinte, quando o senhor fala, tanto o Frei Carlos como o Rafael falam, tem que começar da base, tá certo. A nossa igreja, nós temos na cúpula da igreja o Papa falando uma linguagem que os bispos não reproduzem para os cristãos que estamos aqui embaixo, vamos chamar assim. Então, fica muito difícil quando o Papa fala nesse amor pelas pessoas, nesse amor pela natureza, nesse amor pela vida, afinal de contas, e você consegue ver um bispo debaixo da imagem de Jesus ressuscitado, com uma arma na mão, posando para a mídia e nas redes sociais. Então, quais os meios que nós temos, já que nós sabemos que isso tudo está errado, quais os meios que nós temos para mudar isso? Como o Frei Carlos já falou, que a gente tem que ter uma conversão, quer dizer, uma conversa grande. Com quem que nós vamos ter essa conversa grande se o próprio Papa tem essa conversa grande com o clero e nós não temos? É isso. Veja, Lúcia, eu estava pensando aqui, no fundo, nós temos que criar canais. E canais de participação dentro, em primeiro lugar, fortalecendo a pequena comunidade. Que a comunidade não, quem faz a comunidade não é o padre. Quem faz a comunidade não é o bispo, é a comunidade. E aí a gente tem que fortalecer a comunidade e as pessoas que estão dentro dela, que fazem a comunidade. Isso é o primeiro passo. O segundo passo é de se organizar em conjunto, e para isso é muito importante que a leitura da Bíblia e todo o nosso trabalho seja um trabalho de militância, um trabalho de organização. E nesse trabalho de militância e organização é aproveitar os canais que nos ajudem a fortalecer. Por exemplo, fortalecer enquanto organização de SEBs, fortalecer enquanto pastorais sociais, fortalecer enquanto os canais que vão se abrindo. Por exemplo, na região amazônica teve o Sínodo da Amazônia, foi um importante passo, e nesse passo tem toda a dimensão da REPAM e das organizações. Agora está se chamando todo esse ambiente e essa busca eclesial voltada para toda uma discussão, para um encontro continental de comunidades e de reflexões. Então, nós temos que, no fundo, conseguir sair dessas amarras. E sair dessas amarras que são amarras de um jogo hierárquico, né? E quando a gente consegue sair disso, a gente tem que fazer e pensar, comunidade é circular. Quando a gente faz comunidade circular, nós estamos olhando para a Dona Maria, para o seu José, para o Francisco, para o Joaquim, para a Joana, e do grande grupo de mulheres, jovens, crianças que estão na comunidade e que a gente tem que fortalecer. E o caminho passa por aí. Porque se a gente ficar esperando de cima, muitas vezes o intermédio que vem de cima não está chegando até nós enquanto mudança. O Papa faz lá e tem uma dimensão, mas os bispos aqui seguem outro rumo, ou não seguem o rumo do Papa, porque a gente sabe que tem muitos bispos que rezam todo dia para que o Papa morra, né? Porque, no fundo, não representa a linha deles, né? Então,
Eu acho que a gente tem que um pouco saber ler isso, e ao saber ler isso, fortalecer os nossos canais de prática de vivência comunitária e de luta social e eclesial também. Dizendo também de uma maneira bem simples, uma boa conversa, conversa grande é conversão. Então, qualquer mudança só sai a partir de uma boa conversa. E quando alguém não quer conversar, só quer impor ideia, não funciona. Então, eu acho que isso é aquilo que ele lembrou. Esse trabalho comunitário lá na base, partilhar a fé que nós temos, faz crescer. Assim como o menino cresce devagar. A mãe não percebe o crescimento, mas quem vê o menino depois de um ano diz que cresceu muito. Há também dentro de nós a consciência que temos da fé cresce em nós. E às vezes a gente não se dá conta, mas os outros percebem. Uma mudança pouco vai acontecendo, uma mudança vai se impondo e tem que fazer sempre a partir da base. E hoje, por exemplo, na igreja, como ele falou, tem também bispos conservadores e o Papa, a gente tem que dar graças a Deus que agora tem lá em cima um Papa que veio da América Latina. Ele está levando um pouquinho para a igreja toda algo que vem da América Latina. Então, essa certa liberdade, no fundo, liberdade não quer dizer fazer o que bem entende. Não, liberdade no sentido de seguir juntos um caminho que Jesus nos revelou. E lá, então, o amor a Deus e o amor ao próximo é a fonte da liberdade, para a gente poder ir criando uma irradiação da boa nova do reino que Jesus trouxe para nós. Mais alguém, gente? Coragem. Eu posso falar? Por favor, Rosângela. Então, é a questão do trabalho comunitário, né, com as crianças, né, que esse valor de vida, né, de libertação, a gente começar. Moisés, ele não recebia o leite da mãe e, ao mesmo tempo, recebia também toda a espiritualidade da mãe, toda a vivência, esse desejo de libertação. Então, assim, essa preocupação do CEBI em olhar esse lado da criança, né? Então, eu quero até aproveitar e agradecer ao Frei Carlos, uma contribuição que ele me deu com o material, que eu quero, assim, que, né, que a pandemia já está, assim, melhorando, para a gente fazer esse encontro presencial com as crianças, com esse material. Gratidão, viu, Frei Carlos? E, gente, eu amo essa metodologia, né, do CEBI e estou, assim, muito disposta a estar dando a minha contribuição, pequenininha, mas dando a minha contribuição, e grata a todos, desde aquele que começou em 1971, aqueles, né, até o dia de hoje, que sustentam esse CEBI vivo, com essa metodologia tão libertadora, né? Que eu falo que eu sou outra pessoa depois do CEBI. Então, é um testemunho meu, né, de libertação, de crescimento enquanto pessoa. E aí, ao meu redor e mais além, a gente vai esticando isso, né? Dessa visão de vida diferente. Gratidão por tudo. Gratidão, Rafael, Frei Carlos, todos nós, né, gente? Muito bem, Rosângela, isso mesmo. A gente tem que fortalecer e se animar. Se a gente não se juntar para fazer juntos os trabalhos, e o crescimento não é assim, né? Uma andorinha não faz verão, mas muitas andorinhas fazem muita coisa, né? Então, é isso que a gente tem que ver. E quantos grupos não caminharam? Nesses 50, nesses 40, nesses 30, e quando a gente chega hoje na comunidade ou num grupinho, a gente sempre tem que fazer lá na comunidade uma memória de quem caminhou na comunidade. E aí, quando a gente faz isso, a gente começa a valorizar e a comunidade se sente parte da história. Isso a gente tem que fazer em tudo enquanto é grupo por onde a gente anda. Nunca ter que nós estamos começando. Não.
nós estamos dando continuidade. E isso que é muito importante. E mais uma coisa só para lembrar. Na vida tem momentos de escuridão, que você não vê nada, e continuar assim mesmo. Às vezes acontece, tem um salmo que um sujeito reza e no fim deixa transparecer que não tem fé. E às vezes tem vontade de largar tudo. E o que segura não é a fé que ele tem, é a fé dos outros. Abandonar seria negar a fé dos meus irmãos. Às vezes você está no ônibus, tem tanta gente que você não tem onde se segurar. Aí tem um fulano ao seu lado e diz assim, encosta aqui em mim que eu estou seguro. Aí você encosta no outro, é ele que te segura. Às vezes, na caminhada, às vezes a fé da gente diminui tanto que você parece que não tem mais. Você encosta, é a fé do outro, da comunidade que se sente. E tem um salmo que diz assim, que dá vontade de largar tudo. Aí ele diz, mas fazer isso estaria negando a fé dos meus irmãos. Ele mesmo não tem mais fé, mas ele continua firme porque a fé dos outros o sustenta. E às vezes você tem uma fé grande, sustenta, e nós sustentamos uns aos outros, para não desanimar, que de vez em quando dá desânimo. E a gente tem que atravessar esses caminhos e nos ajudar mutuamente nas comunidades, na caminhada, nos encontros intercongregacionais, nas várias regiões, que isso nos ajuda sempre para ir mantendo o caminho. E quem nos ajuda também, temos sorte desta vez, o Papa Francisco, com as coisas que ele nos está falando, ajuda muito a quebrar um pouquinho, às vezes, certas amarras que vêm de um certo clericalismo, para poder ter mais liberdade na ação da gente. Acho que está no fim, né, Rafael? Já passou da hora, né? Ou não? Sim, sim. Gente, eu agradeço muito esse encontro, viu? Desculpa a atrapalhada que deu no começo. O Reinaldo nos ajudou com esse aqui, que deu para a gente se comunicar. A próxima vez, eu garanto, aí vai ser mais... A gente acerta as coisas técnicas que desta vez não funcionaram bem, viu? Mas é bom a gente se encontrar assim, ouvir de vários lugares do Brasil essa vontade de acertar no caminho, de nos ajudar mutuamente desse jeito. Eu acho que nisso todo está presente a ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo você não pega na mão, não. É assim que ele atua, através desse jeito, fortalecendo a gente por dentro para ir continuando essa caminhada. Acho que está na hora de terminar, né, Rafael? Marilda? Sim. Sim, agora a palavra é com Marilda, com Denis. Muito obrigado. Carlos, não dá vontade de terminar, não. Como é que é? Não dá vontade de terminar, não. Ela falou que não dá vontade de terminar. Ela falou que dá vontade de continuar. Mas nós ficamos muito gratas, viu? E o tempo já foi recuperado, o tempo do início já foi recuperado. Agora a gente vai chegando ao fim, agradecendo muito, muito a você e ao Rafael pela disponibilidade. E da nossa parte, nós ficamos aqui fazendo de tudo para a nossa comunidade, para esse chão das periferias. E a gente agradece a presença de cada um de vocês também. Rafael, muito grata pela ajuda com o Frei Carlos, para que ele estivesse conosco. Nós reconhecemos que vocês dois, neste momento, fez uma grande abertura para a nossa caminhada mineira, que vai acontecer todas as quintas-feiras. Na próxima quinta, está aí conosco, no meio desse pessoal, a irmã Mercedes Lopes. E ela estará abrindo para nós um caminho com o livro do texto base do Servir Nacional. E nas outras semanas, também a Lúcia, a Ieda, o Denis, a Vânia, Gilvander, Frei Jacir,
a irmã Marisa Saboia, eles estarão cada semana trazendo para nós um pouquinho dessa visão da carta aos Gálatas e de que como a gente pode utilizar desse estudo para fazer acontecer essa diferença nas nossas comunidades, porque é lá que nós temos que jogar nossa semente, né, para fazer a mudança. E eu peço ao Denis agora que coloque a nossa música e gratidão, muito obrigado, Frei Carlos, muito obrigada, Rafael. CBMG agradece imensamente essa maravilha. E a todo o Brasil aqui presente, nessas pessoas maravilhosas e tanta coisa bonita que está aparecendo aqui escrito. Olha aí, Frei Carlos, a irmã Marisa Saboia trouxe para nós, em forma de uma paródia, essa vida dos Gálatas, essa mensagem dos Gálatas. E é isso que nós oferecemos para toda a comunidade que vai estudar o mês da Bíblia. Quando Deus Pai dirigiu seu chamado a Paulo, este era contra o Cristo, chamava-se Saulo. Sentindo a força de Deus, bem depressa ele se entregou e propagava a boa nova que o Pai lhe mostrou. Chegou doente à Galácia em breve estadia, pregando a nova aliança, o amor, a alegria. Depois de Paulo, porém, veio gente da antiga lei a dizer: de Moisés cumpram a lei. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor. Paulo podia escolher um entre dois caminhos, um bem mais fácil, império. Oi, Marisa, que programa maravilhoso, que abertura, eu amei, viu? A ser inventado em aliança com pobre Deus. Foi o segundo difícil que Paulo escolheu. Hoje também para nós a questão é eterna. Viver tranquilo aceitando a injustiça moderna, ou palmilhar com Jesus o caminho por mundo irmão. Não existe melhor religião. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor.
Paulo hermeneuta interpretas tão bem o Messias. Teu evangelho nos traz liberdade e alegrias. Não nos impõe uma lei, protocolos e ritos mil. O Deus amor não pede ao filho ou temor servir. Quem só se move por lei não ver Deus como amigo. Quer segurança, interesse e tem um castigo. São tais motivos distantes de um verdadeiro amor. Cristo em nós nos faz livres no amor. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgiu, o seu sopro de amor para nós. Eram 613 os preceitos da lei, tendo raiz no decálogo, tábuas da lei. Quem não cumprisse a todos cairia em maldição, e quem morresse em cruz teria igual condição. Mas o amor de Jesus fica acima de tudo. Boa notícia ele traz, amor é absoluto. Entre a lei e o amor, Deus escolhe o que o faz ser. Vinho novo, odres novos requer. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor para nós. A relação é um laço que vem e que vai. Não há um pai sem filho, nem filho sem pai. O equilíbrio é o segredo do dar e do receber. No Deus Trindade é que a relação é o ser. Raças, culturas são várias, merecem ter chão. Homem, mulher e gêneros, mais por que não? A liberdade, porém, é um bem para todos nós. Todo mundo quer ter vez e voz. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor
bens livres mais premiados. Daria início ao fim da injustiça instalada. Oh, se a favela pudesse seu sonho maior gritar, tudo a cidade fizesse pra colaborar. Um mutirão de irmandade abrindo a estrada, povo trazendo os políticos para a jornada. Como se faz quando a pressa e a calamidade vem contra o mal, só fazendo bem. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgir, o seu sopro de amor para nós. Paulo nos dá seu exemplo, caminho mostrando. Ouçam Jesus, sua voz está sempre chamando a decidir no projeto do reino colaborar, partilhar tudo com teu irmão e transformar. Não te iludas, irmão, com Deus não se brinca. E cuida bem de ti mesmo, senão o vaso trinca. Carreguem sempre o peso um do outro, pois esta é a lei. Não se cansem de fazer o bem. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgir por seu sopro de amor. O ser humano foi feito por Deus com destino, configurar-se a Cristo, Filho divino. Mas ninguém nasce já pronto, amoroso, ideal assim. Tem toda a vida pra se fazer chegar ao fim. Paulo entendeu que tal obra não se faz sozinho. É em comunidade, forjando o caminho. Um para todos e todos unidos para cada qual. Só assim se constrói o ideal. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgir por seu sopro de amor para nós.
Valeu. Muito obrigado, valeu. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigada. Até, Rafael, depois a gente conversa para amanhã.